Aqui, pessoal, então o caso 1c, né? A gente ainda tem uma equação desse tipo, equação de tipo 1, como sempre, r é maior que zero, né? E sendo r maior que zero, então a gente está no caso 1c, é o caso no qual aparecem dois desses coeficientes aqui que são negativos, que eu tomei como sendo m e n, tá? E o p sendo positivo, né? Tá certo? Então, novamente, a gente reduz o estudo de uma equação desse tipo, né? A gente divide por r e resolve determinadas equações quadráticas para mostrar que essa equação é equivalente, tá? A uma equação do tipo, agora eu vou colocar assim, né? M está sendo negativo e n também, então vai ser menos x ao quadrado por a ao quadrado, menos y ao quadrado por b ao quadrado, e agora mais, né? Porque p é positivo, z ao quadrado por c ao quadrado igual a 1. Tá bom? Então a gente pode estudar uma coisa desse tipo, uma equação desse tipo. E agora deixar eu onde, como sempre, né, por convenção, a gente assume que A é maior que zero, B é maior que zero e C é maior que zero. Tá bem? Então deixa eu fazer agora um esboço de como fica o conjunto solução de uma equação desse tipo. Aqui, pessoal, então tentei fazer um esboço do conjunto solução, tá? Vocês veem que aqui, né, ele é composto por duas partes. Aqui, como é que a gente compara, né? Qual é o formato disso aqui, né? Isso aqui parece uma calota, né? Com uma calota, assim, isso aqui é uma calota que é infinita, né? Ela vai se abrindo assim na direção do eixo Z para cima, ela tem uma interrupção aqui no meio e ela se abre na direção do eixo Z para baixo, né? Tá? Então, o que a gente vê, né? O que a gente vê quando a gente faz interseções com planos paralelos ao plano XY, por exemplo, né? A gente vê uma elipse, como foi o que eu quis esboçar aqui, e essa elipse vai, né, conforme esse plano vai vendo negativo, né, tá? Se aproximando do plano XY, essa elipse que a gente vê, né, ela vai diminuindo de tamanho, em algum momento ela se converte em um ponto. Depois, acima disso aqui, né, o plano não intersecta mais a nossa superfície, até que aqui ele volta a intersectar. Intersecta em um determinado ponto aí, que vai ser o ponto, é fácil calcular o ponto, né? Seria o ponto x igual a 0, y igual a 0 e z igual a c, 0, 0 e menos c. Tá? E a partir daqui, então, quando esse plano começa a subir muito, né, a gente começa a ver novamente elipses, que vão ser as interseções dessa nossa superfície aqui com esses planos horizontais, tá? Planos do tipo z igual a uma constante. O que acontece se a gente vai fazendo interseções com planos paralelos aos outros planos coordenados? Bom, a gente vai vendo uma família, né? Então aqui imagina que a gente pega um plano paralelo ao plano XZ, tá? Então a gente vê, olha, está se aproximando, né? Se aproximando da origem nessa direção aqui, tá? Então a gente vai vendo hipérboles, ó, vai ter um pedaço aqui e outro pedaço aqui da hipérbole, tá bom? Ó, e essas hipérboles vão mudando, digamos, a altura dos focos, né? Vão se aproximando os focos, vão se aproximando os vértices dessas hipérboles, até que a gente chega numa hipérbole a maior, digamos, a que tem os dois vértices mais próximo possível, e depois ela começa a descer do lado de lá, né? Tá? Claro, né? Eu não desenhei aqui, mas aqui o eixo x segue para o lado negativo, o eixo y segue para o lado negativo, tá? Então, esse tipo de objeto aqui tem o nome de um hiperboloide de duas folhas, tá? Exatamente por causa desses dois pedaços aqui, né? Isso aqui a gente é considerado uma folha e outra folha do nosso hiperboloide. Um jeito bom de fazer relação, né, é que, em comparação com o hiperboloide de uma folha,
além, obviamente, da diferença geométrica, né? Quando a gente observa as equações, aqui aparecem dois sinais negativos, que a gente pode comparar com duas folhas, né? Tá? Contar aqui com duas folhas, e lá no outro, quando era um hiperboloide de uma folha, a gente tinha apenas um sinal negativo, tá bem? Então, essa é o que eu queria falar sobre isso. Deixa eu apenas deixar registrado aqui as interseções com planos, né, que eu falei e não escrevi. Então, C, né, interseção com π, né? Então, quando π é paralelo ao plano xy e quando π é paralelo com o plano xz, ou π paralelo com o plano YZ. Tá, vai ser um aspecto, vai ser um comportamento similar. Então aqui a gente vê elipses, ou um ponto, ou conjunto vazio. Tá? Ao passo que aqui nós vemos hipérboles. Tá? Em qualquer dos dois casos. Aqui, pessoal, vejam um exemplo de um hiperboloide de duas folhas. Tá? As duas folhas aqui, a gente está olhando uma delas, né? Se a gente olha aqui de baixo, a gente consegue ver um pedacinho ainda da outra. Tá? Então, eu estou rotacionando aqui, a gente está olhando, digamos assim, quando a gente está assim, né? A gente está olhando do lado de baixo do plano XY. Né? Tá? Essa é a ideia. Tá? Então aqui está aparecendo um pedacinho da segunda folha do nosso hiperboloide de duas folhas. Então vamos ver aí, né, o que acontece quando a gente muda aqui os parâmetros. Né? Então vê, né? Ó, como C está mudando, né? C está ficando menor, está aumentando aqui essa abertura. Tá? Ó, vamos ver B, né? Ó, se B fica menor, ele vai ficando um pouco mais estreito, né? E se A muda, ele vai ficando também um pouco mais estreito, né? Então vou colocar aqui todos iguais a 1, que eu acho que fica mais fácil de ver. Nesse caso, de acordo com... Opa, minutos. Vou voltar aqui. Isso. Deixar todo mundo igual a 1 aqui. Só para a gente visualizar o que está acontecendo quando a gente faz a experiência essa dos planos, né? Então veja, aqui tem um plano, né, da direção do eixo X, né, perpendicular ao eixo X, perdão. Então a gente vai ganhando, a gente vai vendo aí hipérboles, tá? Chega na hipérbole, digamos, que tem os dois vértices mais próximos, daí depois quando a gente coloca x negativo, né, x igual a um número negativo, o plano correspondente vai intersectando novamente em hipérboles que vão se afastando, né? Certo? Uma família aqui, vamos tirar esse de cena, vamos ver que acontece uma coisa similar em y, né? Veja, ó, o plano chegando, quando for zero ele chega aqui, vê uma hipérbole com os dois focos mais próximos, focos e vértices, né? E aqui ela começa a se afastar, então vê esse comportamento. Tirei ele de cena, vamos ver o que acontece em Z é mais fácil se dar conta, né? Que para determinados valores de Z a gente vai obtendo elipses, no caso desse particular, né, que eu peguei A e B igual a 1, a gente vai obtendo uns círculos, né? Tá, vai obtendo círculos, em algum momento, quando a gente coloca igual a 1, a gente vai ter um ponto de tangência, conseguem ver ali, né? Depois a gente vai ter o vazio, opa, para o outro lado. Um minuto. O vazio, por exemplo, aqui para K igual a 0, né? Para Z igual a K igual a 0. E depois a gente passa a ter novamente interseção. Tá? E são elipses em geral. Nesse caso particular está dando círculos. Tá bem? Então esse aqui é o hiperboloide de duas folhas.